That's equally valuable. Yes. Yeah. Definitivamente. Rádio The News. Falei e disse. Olá, você que está sintonizado aqui na sua, na minha, na nossa 001.1 Rádio The News FM, a primeira do dial, sempre transmitindo aqui no paralelo 30, fim do fundo da América do Sul, à direita, na margem ocidental do Mar de Dentro. Então hoje aqui eu queria comentar com vocês apenas o seguinte, uma coisa que tem me incomodado um pouco ultimamente, que é a aparente inexperiência que a direita no poder está exercendo no momento. São pessoas que parece que não sabem com o que estão lidando ainda, são pessoas que parece que não sabem que o inimigo ainda está ali, à espreita, como por exemplo o caso do ministro Sérgio Moro, que talvez esteja tentando aplicar lá no seu ministério os conceitos que ele usava enquanto era juiz, onde havia sempre a figura do contraditório, Agora temos que ouvir o contraditório, mas não é mais assim, senhor ministro. As coisas não são mais assim, não tem que ter contraditório no governo. Vamos partir da seguinte ideia: nos governos petistas, em qualquer que fosse a comissão, qualquer que fosse lá o conselho, coisa que valha, nunca eles colocaram alguém da direita, porque não interessava a opinião da direita, simplesmente não interessa o que a direita tem a dizer, então eles nunca colocaram. Agora o ministro Sérgio Moro cria uma lista lá de conselheiros, ou consultores que o valha, dentro do seu ministério, e convida, dentre outras pessoas, ele convida quem? Uma tal de Ilona Sabol, ou coisa assim, que é uma figura conhecida no mundo da esquerdalha, uma pessoa que inclusive faz parte lá de uma organização que é financiada pela Open Society do Jorge Soros, que segue todos os preceitos, toda a cartilha da esquerda eles seguem. Eles são abortistas, eles são feministas, eles são tudo, todas as bandeiras da esquerda, Pois o ministro agora, Sérgio Moro, convida essa senhora para fazer parte do conselho. Evidentemente que houve uma reação forte, contra isso, que está colocando lá o inimigo dentro da trincheira, E ela foi destituída ao mesmo tempo que tinha sido admitida, já foi destituída, devido à pressão popular em cima disso, porque talvez ele não soubesse direito quem é essa pessoa, mas nós sabemos, nós vimos o histórico dela, nós sabemos do que se trata. É um inimigo dentro da trincheira, e ele se desfez dela, Pois bem, e justamente quando pensávamos que o Sérgio Moro já havia aprendido a lição, eis que agora ele organiza aí um circuito de palestras e coisas assim, e convida quem ganha um doce, quem adivinhar quem que ele convidou para fazer essas palestras. O Leandro Carnal, aquele suposto filósofo, aquele que diz que nunca falou, que a Dilma cometeu crime, de pedaladas fiscais, e dizia que eram só maus feitos, e erros. Chegou a falar que enganos, que foram cometidos no seu governo, equívocos. Nunca disse que foram crimes, A mesma coisa com os governos do PT, de modo geral. Ele sempre disse que não, todo governo tem malfeitos, tentando relativizar, querendo comparar o governo do PT com outros governos, em termos de roubalheira. E disse também, que coisas como mensalão, petrolão e coisas assim, começam quando a gente estaciona em fila dupla, quando a gente comete pequenas contravenções, Isso vai evoluindo até chegar num mensalão, num petrolão da vida, ou seja, a culpa é nossa, Os caras são colocados em posições de comando, em estatais e coisas assim, roubam
trilhões, mas a culpa é nossa aqui porque estacionamos em fila dupla, tá? A filosofia do Karnal é essa. Tá? E também falou mal, né, de um eventual governo de direita, né, que pudesse assumir o poder, né, dizendo que tudo que não precisamos agora é uma guinada à direita. Sabe, que bem ou mal, a esquerda está conseguindo manter a situação, mas um governo de direita podia trazer o radicalismo de volta, coisa assim, né, que ele falava, né, evidentemente falando do Bolsonaro, que era o único de direita que tinha ali, né, naquele páreo ali. Pois convidaram esse sujeito para fazer palestras, alguma coisa para o Ministério da Justiça, né? Erros estratégicos. Você não convida o inimigo para conhecer as suas instalações, né, para conhecer o seu quartel, coisas assim, né? Essa gente, eles são inimigos declarados. Então não devem ser convidados para nada. Sabe? Nós não temos que ser democráticos, entre aspas, tá? Ao ponto de ficarmos agora compartilhando com o inimigo. Pessoas que diziam, né, que o diálogo conosco se dá através de uma boa bala, uma boa vala, né, uma coisa assim. E, no entanto, agora estamos aí vendo, né, esses membros do governo trazendo essas pessoas para dentro, né, para participarem lá das atividades, né. Isso não se faz. Tem coisas erradas que eu estou vendo acontecendo ali. Talvez você tenha percebido isso também. Essas ingerências, né, dos filhos do presidente. Não é nem dos filhos, né, de um só, né, que a gente nunca sabe quem é quem ali, porque tem o Carlos, tem o Eduardo, tem o Flávio, eles todos têm a mesma cara, eles tinham que usar crachá para a gente saber quem é quem ali, né, mas não sabe quem são eles, né. E tem um ali, eu acho que é o Carlos, né, que é praticamente uma eminência parda ali, né, o pessoal até tem dito que ele, na verdade, é uma espécie de alter ego do presidente, né. Tudo que o presidente não poderia falar ou não deveria falar, ele deixa que o filho fale. Então, pelos efeitos que ele falou, não foi o presidente, foi o filho dele, né? Mas está ficando chato isso, né? Toda hora uma treta diferente lá envolvendo declarações, né, do filho do presidente. Está ruim isso aí, né? Eu acho que o caminho não era por aí, né? Deixando ele se meter muito em assuntos do governo, acho que isso não é legal, né? Isso aí, enfim, coisas erradas acontecendo, né? O vice-presidente Walter Meir desautorizando o presidente, né? Falando que não deve. E é estranho isso, né? Porque o general Mourão eu conheci pessoalmente aqui no Comando Militar do Sul. Ele não era assim, sabe, de ficar falando demais, né? Na verdade ele era muito lacônico, ele não falava muito não, ele era uma pessoa muito reservada. Agora ele ficou falante de repente, né? E só falando que não deve. Falando que não deve. Qual que é? Por exemplo, eu falei isso lá num vídeo que eu publiquei chamado Cala a Boca Mourão, né? Que o pessoal de Israel estava aqui ainda, lá naquele problema lá em Brumadinho, e o Mourão, que tinha assumido a presidência internamente, né, dizendo que não, nós temos que ainda discutir sobre aquele caso lá da eventual mudança da embaixada do Brasil lá de Tel Aviv para Jerusalém, tá? Enquanto que toda a simpatia de Israel para com o Brasil estava no fato de que Bolsonaro disse que haveria essa mudança, né, da sede da nossa embaixada, né? Aí vem o Mourão e desautoriza, sabe? Quer dizer, uma coisa que não se faz, e eles estavam aqui ainda, né? Os israelenses estavam aqui ainda. Enfim, essas coisas vão minando, né, o governo, e eu estou começando a ficar preocupado com isso, né? Que o governo está começando a ficar assim muito mencionado na mídia, e não é pelo aspecto positivo, né? Estão sempre aprontando realmente alguma coisa assim que não deve, e aquele bebiano, sabe? Enfim, pessoal, então é mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês hoje, né? Estamos preocupados aí com a maneira despreparada com que alguns membros do governo têm lidado com a esquerda, né? Convidando o inimigo para jantar, trazendo o inimigo para dentro de casa. Quando você vê, ele vai te cravar um punhal nas costas, tá? Então cuidado, fica trazendo inimigo para dentro da trincheira, tá? Então tá, gente, como sempre, né? Ficamos assim por enquanto. Por favor, essa é uma indicação agora, tá? Dá o seu like, dá um gostei, comente alguma coisa, pelo amor dos deuses, faça esse vídeo ter alguma relevância, sabe? Que compartilhar você não vai mesmo, né? Isso eu já sei que não vai.
Mas pelo menos, né, faz o H aquele, assim, sabe, dá um... faz de conta ali, né, dá um gostei, comenta alguma coisa ali, sabe? Até o não gostei tá valendo também, tá? Tem que haver uma interação qualquer ali com o visitante, tá? Eu tô contando que você vai me dar um gostei ali, tá? Aí de repente eu posso ser incentivado a fazer outros vídeos, né, mais interessantes, como aqueles lá do Conversando com o Mago, essas coisas mais, né, que não dá vontade de fazer, né? Devido à pouca interatividade que há com o visitante, não dá muito trabalho fazer esses vídeos, né? A gente faz um vídeo aqui para meia dúzia de visualizações ali, né? Não tem valido a pena, a não ser que você me convença que vale a pena, né? Mas tudo bem, por enquanto era isso, tá, amiguinhos? Então, por favor, se puder, né, dar o seu like, se inscreva no canal se você não for, se inscreva, né, veja se o sininho ali está ativado, tá, para você receber as atualizações, e a qualquer momento eu volto aí com mais algum comentário, tá bom? Eu sou o Daniel de Ávila, muito obrigado pela sua atenção até aqui, e grande abraço e até lá.